A gente segue com o nosso jornal Manaíra Band News. O assunto de agora é o Dia dos Pais, mais uma vez. A data tá chegando, é domingo agora. E junto com o Dia dos Pais vem uma série de reflexões sobre a importância do papel do pai, ou do papel paterno, no desenvolvimento de um outro ser humano, de uma criança. Sobre esse assunto a gente conversa a partir de agora com a psicóloga Magda Pozobon. Doutora Magda, bom dia, bem-vinda à Band News FM. Bom dia, Cacá, um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá então, eu vou perguntar o básico do básico, porque existe entendo eu que existe aí uma certa dúvida, uma certa inversão de valores quando o assunto é o papel do pai. Qual é o papel do pai, doutora Magda? Então, vamos pluralizar a resposta, né? Então, quais são os papéis do pai, né? Vocês estavam agora há pouco falando que entrevistaram ontem um pai solo. Isso. Né? Então, o pai solo, ele é uma novidade praticamente agora, porque mãe solo existem muitas no Brasil e no mundo. Então, o pai passar a assumir esse papel de um modo a assumir integralmente os cuidados, a proteção, a guarda e o carinho, o amor, aquele mel que geralmente a mãe dá mais, né? É uma novidade, eu acho que no Brasil e no mundo é uma coisa muito atual, não é novidade porque não é o primeiro caso, mas são poucos os casos onde os pais se animam a fazer esse papel. Antigamente o pai inclusive se casava rapidamente para que uma mulher assumisse esse lugar de mãe mesmo e ele pudesse seguir numa função que era entendida como função do pai, quando a gente pensa no patriarcado, né? No provedor, o pai que provê, que dá limite, que é o mais sério, o que brinca menos, né? Então o patriarcado nos emprestava essa forma de funcionamento. Não é que o patriarcado desapareceu, é que a gente tem hoje novidades, a gente tem uma mudou. O mundo mudou e nós estamos numa fase de transição. Então, um dos papéis do pai, eu me lembraria, assim, desse caso que vocês falaram também agora há pouco, né? Uma menina que saiu de uma festa e alguns homens acharam que tinham direito de usá-la como um objeto, né? Então, a função do pai é dar modelo. É dar limite, nesse caso, né? Como é que o pai entra, se ele é agressivo e se ele tem esse modelo bastante selvagem de agir em sociedade, ele será um péssimo modelo para o seu filho, né? Tenha ele algum esforço para o prover desse filho, para dar escola, como vocês falaram, né? Muitas crianças com evasão escolar, sem o cuidado materno e paterno, nesse caso, de encaminhar essa criança para o seu autodesenvolvimento, para o desenvolvimento global dela como ser humano, né? Então aí tem outro papel, e não é só do pai, é pai e mãe, desenvolvimento global da criança. Não é só carinho, não é só limite, não é só proteção, é tudo, né? Então o pai vem agora talvez percebendo mais a necessidade da sua presença no lar, da sua presença como modelo, como protetor, mas não só naquele sentido de protetor afastado, aquele que, né, protege de longe ou provê só na hora da força e do trabalho, mas na hora do carinho, do afeto, porque ele também é modelo afetivo, né? Que homem eu serei? Eu serei um homem, quem sabe, como meu pai, me espelhando, porque este é o ideal da criança, né? Freud escrevia sobre o ideal do eu, né? No sentido de quem serei eu, né? Eu ouvi certa vez uma frase que eu particularmente levo para a vida toda. E a frase diz o seguinte: olha, um homem que ele não consegue ser, um camarada, um ser humano que não consegue ser um bom filho, ele não consegue ser um bom filho, ele não consegue ser um bom pai, não consegue ser um bom esposo, não consegue ser um bom homem. Isso é válido, doutora? Eu vou inverter um pouquinho esse raciocínio, porque uma criança não nasce com esse potencial maldoso de não ser uma boa pessoa, né? Não, mas eu digo o bom filho, não é na questão de ser bom ou má de índole, não. É bom filho mesmo no sentido de ser um filho obediente, um filho respeitoso com o pai. Mas quem né? educa esse filho? Para que ele seja educado ou adequado socialmente. Aí a gente vai cair naquela discussão da discussão se a bolacha vende mais porque é fresquinha ou se é fresquinha porque vende mais, né? Não, a gente vai entrar na responsabilidade do adulto. Né? A criança é frágil, ela é alguém que vem
vai desenvolver o vir a ser. Quem eu serei? Né? Eu serei resultado de uma situação que é de pai, mãe e conjugalidade. Então, muitas vezes, um pai pode ser relativamente adequado, uma mãe relativamente adequada, mas o casamento não está funcionando. O casamento tem problemas, eles têm rusgas, eles gostariam de fazer um bom papel paterno, mas são impedidos porque a gente chama de triangulação. Quando uma mãe, por exemplo, meio que rapta a criança no sentido de fazer pactos com essa criança contra o pai. Porque ela não se dá bem com esse pai, ela está às vésperas. O que a gente conhece como alienação parental. E pode rumar para uma alienação parental. Não necessariamente seja uma alienação no começo, mas já uma cumplicidade já faz mal para a criança. Eu ser cúmplice da minha mãe contra meu pai já está me afastando de poder amar livremente meu pai como ele é. É minha mãe que tem problemas com ele, não eu. Eu preciso do meu pai e da minha mãe. Então hoje eu vou falar mais de igualdade do que de papel do pai ou da mãe. Ambos têm um papel muito sério na educação e que envolve respeito, amor, carinho, consideração e o entendimento muito claro do que é limite. Porque às vezes as pessoas entendem também por uma herança nessa linha do brutal, né? De que limite é uma coisa que se dá batendo, xingando, ofendendo, magoando, né? Não, limite é um tom de voz que a criança entenda, querido, agora não pode. Né? Já mudou o tom de voz, já é incisivo, já é firme, não precisa mais do que isso. Então voltamos à pergunta do Cacá, é quem está educando essa criança que vai doar para ela, porque se a criança é maltratada, como a gente vê nas periferias, né? Eu atendo agora, eu fiz um projeto agora em João Pessoa que se chama Adote uma Escola. Com essa finalidade, é atendimento gratuito, são meus alunos e eu e algumas colegas que aderiram ao projeto que atendem uma comunidade na Ilha do Bispo. Então, essa comunidade é muito violenta. E o que esses pais estão ensinando para as crianças? A serem violentos, a serem drogaditos, o tráfico, o xingamento, o maltrato, é isso que impera. Como nós vamos mudar uma realidade? É a partir do adulto, não é a partir da criança. Então, a terapia da criança que é violada, a terapia da criança que é maltratada, ela é uma terapia que sozinha não vai ter funcionamento nenhum. Porque ela volta para casa, ela volta para um local onde as coisas não estão funcionando como deveriam. Então, o óbvio, e até para a questão de saúde pública hoje, o óbvio é contratar psicólogos sistêmicos de família, nas unidades de atendimento às famílias, que entendam desse tema e possam ir em loco verificar essas questões de abusos e de maltrato, né? Então a gente está falando, e aí é difícil falar às vésperas do Dia dos Pais de um modo romântico só, né? Ai, que bonitinho, esse papai se dedica. Vocês conhecem o Piangers, né? Vocês conhecem, né? Ele é maravilhoso, ele escreve muito bem, ele tem feito alguns textos ultimamente por causa do Dia dos Pais. E ele faz tudo que é realmente bonito de se ter como modelo de pai. Ele é um excelente modelo de pai. Né? Então, para se ter uma ideia de papel de pai, a gente pode se inspirar nele e lê-lo. Né? Tem um autor que se chama Ray Momer também, que fala sobre autoridade sem violência. Né? E que é o que Piangers faz, né? Que é com o diálogo, a comunicação, a valorização do que a criança pensa e sente. Né? Quando ela começa a ter seus... Como eu estava falando antes, a criança... É uma gracinha, quando é pequenininha é muito fácil de amá-la, de tratá-la melhor, de ter cheirinho de bebê e palavrinhas, as primeiras palavras de chamar papai ou chamar mamãe. Lindo, né? É tudo lindo, é tudo mais romântico, vamos dizer, exceto pelo cansaço, porque, exceto, aliás... Ela não tem autonomia nenhuma, ela não tem, né? autonomia, mas o belo que se retribui, que ela retribui para nós em termos de afeto, carinho, amor, dedicação, um olhar apaixonado, né? Só que depois ela começa a ter vontades próprias e muitas vezes os pais esquecem nessa transição e que ela precisa ser escutada nas vontades próprias e através de um diálogo ela entender, aí vem o que o Cacá perguntou, ela tem que entender a liderança materna e paterna, né? Ela tem que entender que o pai deseja dar limites e precisa dar limites, e aí esse pai tem que entender que limite não é bater,
Que limite é ter uma voz firme, dizer quando pode, quando não pode, e que o que não pode é por segurança do bebê, é por segurança da criança. Não é porque eu não quero simplesmente que tu vá até ali, é porque eu estou te protegendo quando eu falo isso, né? Então, que seja entendida, e aí entra a questão que a gente preconiza muito em terapia de famílias e ensina muito para os pacientes, que é a comunicação não violenta, uma comunicação efetiva e afetiva também. Márcia, né? deixa eu te perguntar uma coisa, sobre até essa questão da terapia. Hoje a gente fica imaginando, fica pensando, na verdade, refletindo sobre a nossa cultura, que infelizmente ainda é muito machista, e tem aquele provérbio que diz, olhe, cuidado com suas cabritas, porque meus bodes estão à solta, né? Uhum. E aí, por exemplo, mães solo existem aos montes, enquanto pais solos são raros. Existem homens que procuram a terapia para tentar aprender a viver nessa modernidade, a conviver melhor com um novo panorama de coisas? Magda responde isso já já, depois do intervalo. Tá? A gente volta conversando sobre o Dia dos Pais, o papel dos pais, o papel do pai, do papel paterno no desenvolvimento de um ser humano, de uma criança, com a psicóloga Magda Pozobon. Cláudio deixou uma pergunta no bloco passado. Exato, eu falei sobre a cultura machista em que nós vivemos e essa tentativa contemporânea de se modificar algumas situações. Eu imagino que para alguns homens isso gere um conflito. É comum que os homens procurem, por exemplo, uma sessão de terapia, enfim, não sei, acho que é isso mesmo, sessão de terapia, para tentar entender melhor esse novo cenário, Magda? Então, infelizmente, comum não é. Nós já temos, sim, homens que procuram, e são homens mais sensíveis, homens arrependidos, homens que vêm entendendo que suas atitudes estavam inadequadas e vêm procurar. Mas o número é menor. Quem procura realmente a terapia, tanto individual quanto a de família, é a mulher. Geralmente é a mulher que toma atitude porque percebe que os filhos estão sofrendo, porque percebe que ela mesma está sufocada, que não tem mais como lidar, que não consegue mais acessar um diálogo possível dentro do casamento, e ela traz, então, a família lentamente, e muitas vezes, inclusive, os maridos se recusam a vir. Então vem ela, vem as crianças, ela consegue trazer até a mãe, a sogra, as irmãs, as pessoas que podem ajudar na rede, mas muitas vezes o homem se nega a vir. Então não é comum, já há um movimento, mas estamos longe de ter homens interessados no autoconhecimento, uma coisa que a mulher é muitíssimo interessada. A mulher tem uma busca por entender-se, por compreender o filho, por entender a relação que está acontecendo, aquilo que não está acontecendo, por que ela não consegue este relacionamento mais adequado com o filho, enquanto o pai se resguarda muito ainda de lidar com as emoções. Eu acho que essa questão é central nos homens. Os homens têm muito mais receio de entrar e lidar com as emoções do que as mulheres. Agora, com relação a, por exemplo, a gente falando aqui sobre as mães solo, a gente falou sobre pai solo, você falou da figura da mãe solo, e aí tem a questão da lacuna que fica, o buraco que fica, a falta que o pai faz para aqueles que não têm pai, né, ou que não podem mais desfrutar da presença paterna, do apoio paterno. E aí acaba sobrando esse papel para a mãe solo. Como é que ela vai preencher essa lacuna? Como é que ela vai conseguir suprir essa lacuna e se tornar uma mãe, como a gente costuma, né? Bem, eu vejo que tem muitas mulheres que conseguem dar muito conta em aspectos gerais, né? No entanto, quando tu fala em lacuna, ela vai existir dentro da alma dessa pessoa, né? Então, na estrutura, na formação, quando a pessoa pensa família, ela pensa em todos os lados, né? Como a gente falou agora há pouco, na alienação parental fica também o lapso. Cadê meu pai? Porque será que meu pai é tudo isso? Ele era um cara tão mau assim para eu ser separado dele, né? Quem era essa figura que está me fazendo falta e que fez falta na minha formação? Então, a inexistência total por morte, por um afastamento outro, por desaparecimento, que seja por abandono, ela causa diversos tipos de lacunas, né? Umas piores, outras nem tanto, né? Porque quando é por falecimento, por exemplo, há uma compreensão de que não foi intenção do pai
se ausentar. Então, mais Não foi facilmente... uma rejeição. Não foi uma rejeição. Ele se ausentou, ele adoeceu, ou alguma outra coisa aconteceu e ele se foi. Processo Então, natural da vida. Processo natural e um luto, né? Uhum. Que vai fazer falta, Sim. vai. Mas mais facilmente essa criança, depois adolescente, vai conseguir substituir essa figura pelo avô, pelo tio, por uma pessoa próxima da rede, né? Agora, aquela que foi rejeitada, que o pai não quis conhecer, ou que conheceu e depois desapareceu, não assumiu, ou alguma coisa nesse sentido, vai ficar como uma espécie de luto crônico, não, né? Um luto não elaborado. Eu fui rejeitado, eu não sei porquê, eu era inocente. Um luto por alguém vivo, né? Por alguém vivo, Um talvez. luto e em às vida, vezes, podemos chamar assim. Isso, e às vezes nem sabe se vivo, né? Uhum. Porque mais tarde, depois da adolescência, na fase da adolescência, muitas vezes eu sou procurada também, né, para essa busca. Eu gostaria de encontrar meu pai e me reaproximar e tentar ver os porquês. Entender melhor esse abandono, entender o que aconteceu. Então, é saudável essa busca? Muito saudável e às vezes tem uma resolução muito linda. Eu acompanhei pessoas que tinham muito receio dessa busca, muito medo, foi bem devagar a terapia, pesquisando, e se tornou muito fácil hoje localizar nome, sobrenome, né? As mídias nos trazem mais facilidade de acesso do que antigamente. Mas eu pergunto se é saudável, porque também existe a possibilidade do pai ser ríspido, ser grosseiro, não querer. Existe, né? Mas existe também a outra possibilidade, e eu tive a felicidade de acompanhar esses momentos assim de muita emoção, onde um pai ou outro, né, se vem com vontade, arrependido, e vem para a sessão mesmo repleto daquilo. Eu era um menino, eu era muito jovem, eu não tinha maturidade, eu não estava preparado, eu achei que o melhor era me distanciar por não saber o que fazer. Hoje eu vejo, através dos anos, que isso foi um equívoco muito grande. E não raro, eles já têm outras famílias e outros filhos, né? Então, acompanhar também o encontro dos irmãos desse outro relacionamento, aproximação, perdão. Então, ganha uma nova família. Então, tem resoluções muito bonitas. E eu devo dizer, eu atendi resoluções muito bonitas e eu não atendi resoluções tão negativas, tão difíceis, né? Eu posso dizer, eu vou até pedir licença aqui para ilustrar um caso pessoal aqui, trazer um caso pessoal. Meu pai, que eu sempre falo dele aqui, trabalhou na Polícia Rodoviária Federal, não é meu pai biológico. Ele me registrou como filho, conheceu minha mãe. Eu já tinha nascido e me registrou como filho com 5, 6 meses de vida e me registrou como filho, tá lá o nome dele no meu documento. Depois eles acabaram se separando, eu na adolescência caí na besteira caí na besteira porque é uma bobagem adolescente de você tomar as dores de um lado, né? Eu acabei tomando as dores de minha mãe, não deveria ter feito isso, me arrependo e já me acertei com ele já, com relação a isso, mas quis conhecer meu pai verdadeiro. E no começo foi tudo flores e depois eu descobri que foi a maior bobagem que eu fiz na minha vida. Porque um camarada foi um camarada completamente omisso. Né? E ele foi omisso pra mim. E aí eu tô no meio termo, porque o encontro com meu pai não foi bacana, mas, por exemplo, eu encontrei uma irmã, minha relação com minha irmã é maravilhosa. Né? Então eu particularmente encontrei esse meio termo. Hoje eu digo que meu pai é o que me registrou como filho, não tá mais entre nós, graças a Deus consegui me acertar com ele com relação a esse período que eu tomei as dores, fiquei 7 anos sem falar com meu velho, mas conseguimos se acertar, fazer as pazes, enfim. Mas eu particularmente vivi esse meio termo. Meu encontro com meu pai não foi bacana, mas acabei conhecendo uma irmã que foi maravilhoso. Então é bem isso. A tua irmã foi um encontro, mas também houve mais do que isso, houve uma resolução dentro de ti. É uma resposta para a tua pergunta. Sim. Né? Ele me abandonou porque ele não era adequado mesmo, eu tenho que encarar este fato. Sim. Então já aconteceu também da gente localizar o pai e o pai ser muito inadequado, uma pessoa antissocial, estava preso. Então descobri que o pai era um presidiário, descobri que realmente qualquer laço com ele seria contraindicado e ele já tinha feito várias ações, delitos graves, né? Então não era possível.
Mas pelo menos a gente tem um trabalho que a gente chama de genograma, que é estudar a linha familiar, né? Nós fazemos sempre, quando recebemos nossos clientes, nossos sistêmicos, né? Vamos analisando, através das gerações, alguns comportamentos que é importante. Por exemplo, por que o meu casamento não deu certo, da minha irmã também não, e daqui a pouco eu estou vendo que o da minha mãe também não. Existe algo transgeracional e a gente vai analisando quais são as coisas, os fatores desencadeantes e quais foram comportamentos ou crenças. A gente repete os comportamentos? A gente tem a tendência a copiar, a repetir, né? E então a gente entender que aquilo foi uma repetição e a gente mudar o padrão que a gente desenvolveu através dessas heranças para que as novas gerações, e a minha mesma, de repente eu vejo que o meu casamento não foi bom, mas eu, ao me separar e voltar a ter uma escolha amorosa, eu prestar mais atenção em algumas coisas que me distraía, né? E que agora eu posso escolher no novo cônjuge. Então a gente... Tem uma coisa, Márcia, que eu acho que é muito Magda, desculpe, é que a gente tende a achar que o outro ele vai suprir, ele vai resolver tudo e não é assim, né? Claro que não, pelo contrário, a gente tem que se resolver primeiro para depois ter uma relação. Não são duas metades, são dois inteiros de preferência para entrar numa relação. A gente cria expectativas do jeito mais errado possível. Exato. Vai chegar uma pessoa perfeita que vai tornar a sua vida feliz e plena. E bom, aí vocês entram numa coisa que é teórica, que é muito fundamental, né, no que a gente está falando, que é a primeira infância. É onde a gente tem nossos modelos parentais, né? Então tem uma teoria, que é a teoria do apego, que é fundamental o estudo dela para a nossa área, e que diz, conforme eu tiver feito o meu apego com meu pai e com minha mãe, eu reproduzirei esse apego no meu casamento. E ao longo da minha vida eu vou reproduzir, por exemplo, se eu achava que minha mãe era muito abandonadora, que eu vivia chorando por ela, ela não vinha, ela não me atendia adequadamente, né? O meu pai era ausente, eu vou reproduzir no meu casamento, provavelmente, ou ser muito pegajoso, ela não tá me dando atenção suficiente, ele não tá me dando atenção suficiente, eu quero mais, né? Ou eu vou aprender que é melhor eu me distanciar. E eu posso criar, então, uma relação distanciada, eu fico na minha, eu tô por ali, mas não tô inteiro, né? Então, e isso tudo é o meu modelo de pai. Aí, voltando ao modelo de pai, a gente tá vendo que são dois modelos extremamente necessários, por isso a gente trabalha muito a questão que tu falaste há pouco da alienação parental. Se não for uma alienação necessária, causada por o pai é realmente um presidiário psicopata. Bom, a gente precisa afastar essa criança desse envolvimento, né? Mas se o pai tem várias inadequações, mas ele também dá carinho, protege, se preocupa com a criança, a gente tem que estar atenta para que essa criança tenha o direito de, aí voltando ao genograma, na árvore que ele constrói da sua família, ter espaço amoroso e cognitivo para a presença do pai, e espaço amoroso e cognitivo para a presença da mãe. Que ele se entenda, né? Que ele se entenda como pertencente, porque a busca do ser humano, maior do que tudo, é de pertencimento. Eu quero pertencer a essa família, eu quero pertencer a esse núcleo que me protege e me ama. Eu quero me sentir amado. O nosso ouvinte, enfim, o nickname, o apelido dele no Instagram é Mago do Rádio, tá no Cristo, enfim, tá fazendo uma piada dizendo que casamento só não é bom porque tem que lavar a louça. Então, estamos também... Os meninos dizem isso. Garotos. Vou cantar. Não, lá em casa o meu papel não é lavar a louça. Dá pra trocar, Lá em casa o meu papel é cozinhar. Então, olha, eu cozinho, Domaninha lava a louça, tá tudo certo. E o Marquinhos dos Bancários está dando parabéns pela entrevista, Magda. E eu queria agora perguntar a você, o que é que um aspirante a pai ou um pai que está iniciando, né, na paternidade, que tipo de comportamento ele pode adotar para ser um bom exemplo para os seus filhos? Então, o comportamento é muito difícil falar, porque isso é individual. Cada pessoa é um indivíduo e já emite vários comportamentos. Nós falamos agora que o comportamento agressivo deve ser evitado, né? Mas então, ao invés de falar de comportamento, o que eu prefiro falar é algo que eu vou até postar entre hoje e amanhã, que um pai deve pensar primeiramente em como ele foi criado e a falta que fez um pai amoroso, ou um pai que deu limites, ou um pai que deu palavras sábias para ele.
Então, a minha sugestão é, ao invés de falar em pequenos comportamentos, que seriam inúmeros, eu falar que esse pai, esse homem aspirante, deve entrar para dentro do seu mundo, perceber como foi sua infância e suas necessidades e carências, e ser para seu filho o pai que ele sentiu falta de ter, naqueles momentos em que ele precisou, em que ele mais precisou. Uhum. Aí, conversamos, portanto, com a psicóloga Magda Pozobon. Esse papo bacana aí sobre a importância paterna e o papel do pai. Obrigado, Magda. Um abraço para você. Obrigada, Cacá. Obrigada.